Muito bem, então uma vez que nós temos aqui o order com o parâmetro ID funcionando, temos também aqui a rota que solicita todos os snacks, chegou então o momento da gente adicionar uma rota, que seria a rota de checkout. Como eu já venho dizendo, é uma das rotas mais importantes que vai literalmente realizar o processo de compra. E aqui nós iremos organizar essa rota em duas partes. A primeira parte, que é a parte do Express propriamente dita, que vai fazer ali uma montagem da rota, vai colocar os parâmetros e depois nós iremos criar a classe de serviço que vai literalmente processar esse pagamento. Ela vai registrar isso no banco de dados, vai fazer validações e vai retornar para a gente um ok ou não do gateway de pagamento. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é criar a nossa rota. Nesse momento, nós iremos criar aqui uma rota de checkout e aqui, como de costume, a nossa função anônima que vai responder a esse endpoint. E aqui a gente vai colocar já um async, porque a gente já sabe que vai manipular o banco de dados. Vamos fazer o request e o response. Okay? E o response. E aqui ela já está respondendo supostamente a uma rota de checkout. Ainda nós precisamos entender um pouco mais como que vai ser o processo de checkout, né, ou de compra. E eu já vou abrir aqui o meu Insomnia para que eu possa te mostrar quais são os parâmetros que nós iremos enviar. E os parâmetros são basicamente os parâmetros que nós já temos lá no front-end, ok? Que primeiro a parte ou o primeiro parâmetro vai ser um parâmetro chamado cart, que vai ser todos os itens que nós temos no carrinho. Lembrando que aqui nos interessa apenas o campo ID e quantidade, beleza? Por quê? Porque o subtotal, o nome, a descrição, tudo isso vai ser puxado do nosso cadastro de snacks. Porque pense na seguinte situação, de você deixar aqui eventualmente o campo price aberto, né? O que será que aconteceria em poucos dias? Exatamente, as pessoas iriam enviar os produtos com os preços editados, possivelmente R$ 1, R$ 0, então você pode até receber parâmetros a mais, não tem problema, mas nós iremos considerar o ID e a quantidade, porque a partir desses dois parâmetros, sabendo quem é o nosso produto mais a quantidade, nós teremos então uma perspectiva de cálculo aqui, legal? O próximo parâmetro é o customer, que são as informações do comprador. Essas sim são informações abertas, que eu utilizei até o próprio site ForDevs para gerar isso daqui para mim. Lembrando que isso são dados fictícios, principalmente o de documento, ok? E aqui os dados de pagamento, que são os dados de cartão de crédito, expiração e tudo mais. Esses dados aqui, eles são dados sensíveis, por isso você não pode armazenar esses dados em banco de dados, ok? Esses dados aqui são utilizados apenas para envio de informação para o gateway de pagamento, bacana? E depois que o gateway de pagamento retorna para a gente a informação se for cobrado ou não, a gente simplesmente esquece esses valores aqui. Então, esses são os três grandes parâmetros aqui que nós precisamos ter aqui, né? Então, vou colocar aqui inicialmente, que é o primeiro parâmetro, cart, depois customer, depois payment do request body, ok? Esses parâmetros aqui irão conter algumas chaves necessárias, ok? Principalmente aqui na parte de customer e pagamento. Por isso, nós iremos fazer aqui basicamente uma tipagem do que eu tenho aqui como request. Portanto, neste caso específico, como eu quero criar um tipo para que o TypeScript possa identificar que isso daqui ele vai obedecer uma estrutura, nós iremos declarar uma interface chamada checkout request. Essa interface checkout request estende a request. Por quê? Porque eu quero ainda ter tudo que a interface request tem adicionado de alguns parâmetros. Aqui eu vou colocar para ela que eu preciso de body, que o body tenha
cart, que o body tenha customer e que o body tenha payment, ok? Só que quais são os tipos de cart, customer e payment? Os tipos são aqueles tipos que nós já estamos declarando faz algum tempo. Então a gente vai colocar aqui, ó, interface barra, por exemplo, cart ou snack data.ts, beleza? Esse aqui é o primeiro tipo. Então nesse caso aqui, o snack data, ele vai conter aqui exatamente os dados que nós colocamos anteriormente aqui. É exatamente o snack data que nós temos do nosso front-end, assim como temos o customer data, temos então também aqui outras informações como o payment data. Então essas são as três interfaces aqui que nós utilizamos para tipar esse request. Então aqui eu vou colocar o snack data, ok? A gente já sabe que snack data aqui ele é um array. Aqui, ó, customer data e aqui, ó, payment data, ok? Até aqui sem tanta novidade, porque essas interfaces nós já estamos criando desde sempre, né? Só organizando aqui, então, as nossas interfaces, os imports organizados. E agora como funciona? Uma vez que eu tenho essa interface declarada, eu coloco ela aqui como tipo. Ou seja, o payment, que no caso aqui não é payment method, o payment, o cart, o customer e o payment vão possuir tipos ou tipagens específicas orientando todo o nosso código abaixo que vai utilizá-lo, principalmente a questão do serviço. Legal?